Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio, junto aí com o Cris, nosso convidado, direto de Chapecó, né? Pinhãozinho, Pinhãozinho. né? Pinhãozinho, direto de Pinhãozinho, aqui para São Paulo, está conosco aqui, nos dando essa honra de falar um pouquinho da sua trajetória, de como que foi, de como iniciou, e o que também, uma pergunta já que a gente quer fazer aí, o que você faria se fosse começar hoje? Então, meu nome é Cristiano Ladic, eu comecei a construir para vender lá em 2018 e passei por várias dificuldades no meio do caminho, principalmente por falta de conhecimento, porque quando eu comecei a construir para vender lá, não tinha pessoas postando conteúdo no YouTube, Instagram e redes sociais. Aí eu cometi vários erros, né? E aí a pergunta é, o que eu faria se eu tivesse começando hoje, né? Ia buscar conhecimento igual um doido. Porque quando você investe em conhecimento, você aprende com os erros das outras pessoas que trilharam o caminho. Só que tem um cuidado aqui que tem que ter, tá? Não investir em conhecimento naquele cara empreendedor de palco. Ou seja, isso daqui leva a risco, cara. Como que uma pessoa que nunca chegou até o ponto B vai te ensinar a chegar ao ponto B? Essa pessoa ela não sabe as pedras que tem no meio do caminho. Ela nunca trilhou, entendeu? Vou dar um exemplo. Concordo plenamente com você. Porque o cara nunca faturou 1 milhão, por exemplo. Aí ele quer te ensinar como faturar 1 milhão, cara. Ele lê a bula do remédio e fala como você tem que tomar esse remédio. Sendo que ele nunca tomou aquele remédio, acho que eu creio que... Mas aí que tá, nem bula ele tem, nem entendeu? bula Não, é como um maratonista, um cara que nunca fez uma maratona, querer ensinar a fazer maratona. Não, isso. Não tem nexo. Pra mim não faz sentido. Não faz nenhum. sentido. Eu entendi muito bem o posicionamento do Cris, porque é o seguinte. Beleza, vamos construir para vender. O pessoal que é leigo imagina, casa pronta, placa vende. Uhum. E não é assim que funciona. Não. Tem todo um processo Cara, por dentro. Total. E o que aconteceu, inclusive, essa semana? Eu tava conversando com uma pessoa lá, aí ele falou que um amigo dele construiu para vender, mas está com as 2 casas encalhadas. E por que tá as 2 casas encalhadas e o cara não vende? Onde ele errou no meio desse processo. Onde que ele errou? No meio desse né? processo. O pouquinho que eu ouvi do modelo de negócios dele, eu já consegui identificar erros, que foi, ele fez um produto de 380 mil preço de venda. Localização não é adequada para aquele tipo de produto. Então, aqui já tem 2 pontos. Tá na prateleira errada, né? É isso aí, porque o que acontece? Hoje, a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida é até 350 mil. 80% da demanda no Brasil está em produtos de até 300 mil, 350 mil, que é o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, até 350 mil. Quando ele sai do faixa 3 para o faixa 4, que é o caso dele, que ele está vendendo por 380 mil, então se enquadra no faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, cara, ele perde praticamente 80% do mercado. 80% do mercado, sobra 20%. Mas esses 20% não são direcionados para o produto dele. Não. Porque nós vamos ter o produto de alto padrão também. Que vai estar num outro patamar dentro desses 20% que sobrou. Positivo. E aí tem um ponto ainda, né? Então, suponhamos que sobrou 10% do mercado para ele. Só que ele fez o produto certo, mas no lugar errado. A localização não tem demanda naquela localização, entendeu? Não tem demanda naquela localização. E aí o produto não vende. Por quais motivos? Cara, olha só o quanto de mercado o cara perdeu. Porque no faixa 4, o juro está em torno hoje de 10,5% ao ano. No faixa 3, em torno de 8% ao ano, né? O cara precisa de muito mais renda para conseguir financiar. Sim. Entendeu? Então, isso por si só, ele já perdeu 80% do mercado. E aí, por ter feito o produto numa localização ruim, aí você foi. Aí fica encalhado. Ou seja, resumindo, você tem que fazer um estudo certeiro. Total. Que envolve vários setores. Não só o custo de obra, como o custo do produto. Colocar o produto na prateleira certa. Né? É o que o pessoal tem que entender.
vezes o pessoal fala, eu tô com um terreno ali muito barato, mas eu vou fazer uma casa, porque como o terreno é barato, vou fazer uma casa com ticket alto. É. Eu já economizei no terreno. Opa, mas se o terreno é barato, é porque a demanda naquele local tem um ticket baixo. Cara, aí tu colocou num ponto muito forte também, cara. Que, tipo assim, tem isso daí, muito disso daí, por quê? Porque as pessoas querem morar com a sua tribo. Exato. Então, se aqui tem um terreno de 100 mil, eu tenho que construir uma casa aí com preço de venda 500, 600 mil, por exemplo. Exato. Né? Eu não posso fazer uma casa de 1 milhão. Por quê? Porque em volta só tem casa de 500, 600 mil, eu vou fazer uma casa de 1 milhão ali. Não faz o cara sentido. não faz sentido. O cara de 1 milhão não vai querer vir morar ali, Exato. entendeu? É isso mesmo. E eu fazer uma casa de 150 mil, por exemplo, ali, também não faz sentido. Nem estou falando pela viabilidade, porque não iria viabilizar, mas suponhamos que iria viabilizar. Porque o cara de 150 mil, que compra uma casa de 150 mil, por exemplo, ele não quer morar ali em volta das de 500, entendeu? Não. Sabe aquele cara que cabeleireiro lá, que tinha um salão, o espaço dele, assim, era um espaço bem simples e tal, Sim. e o cara reformou tudo e tal, perdeu todos os clientes. Por quê? Porque os clientes não se sentiam confortável ali, entendeu? Então, no mercado imobiliário, é a mesma coisa. E aí as pessoas cometem um erro grave também, que é comprar um terreno barato. Elas acham que quando elas compram um terreno barato, elas vão lucrar mais. E aí bate naquele ponto que você falou. Cara, por que tá barato esse terreno? Você tem que descobrir o porquê. Qual que é o histórico do terreno? tem O que vai vários ter por fatores. detrás? Como tá a documentação? Tá inventariado? Tem tudo. Ah, tá ok, mas... Opa, tá barato. Tem demanda? Tem demanda. Tem demanda, né? Porque às vezes o terreno tá barato porque não tem demanda. Aproveitando esse assunto, acho que é um tema legal, que a gente... Por onde começar? Acho que a gente tem que partir desse ponto. Por onde a pessoa que hoje não está na área, Sim. Ela quer ingressar nessa área, ela quer iniciar, por onde que ela deve iniciar? Como isso? Por onde ela deve iniciar, cara... Só uma coisinha, lembrando que nós estamos aqui, eu e Daniel, fomos de estagiário, jovem aprendiz, a incorporador, a consultor. Uhum. Você foi de azulejista a empreendedor hoje com diversas casas aí simultâneas acontecendo ao mesmo tempo e vendendo diversas casas também na planta. Então, a pergunta que é interessante para a gente começar aqui, por onde essa pessoa tem que iniciar? Como? Não comprando terreno. Não comprando terreno. Aquela pessoa que fala na internet ou qualquer outro lugar que o primeiro passo é comprar o terreno, ela não sabe o que está falando. Sim. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Beleza. Aí tu escutou o guru lá do digital, empreendedor de palco, que falou o seguinte: primeiro passo é comprar um terreno. Aí eu te faço uma pergunta. Beleza, tu comprou o terreno. Mas que tipo de casa tu vai construir? Qual é o custo dessa casa que tu vai construir nesse terreno? Sim. Qual é o lucro dessa casa? O que o zoneamento permite? Isso aí, o que o zoneamento permite? E qual é o preço de venda dessa casa? Qual o público vai atingir? Qual é o público que você vai atingir para desenvolver uma narrativa de marketing para vender? Não sei. Então tu comprou o terreno para quê? Sim. Tu nem sabe se vai dar retorno. Ah, mas eu comprei porque tá barato. Não importa se tá barato, né? Barato em relação a quê? Barato em relação a quê? O que vale é o ROI. O retorno que você vai ter em cima daquele terreno. Se eu tenho um terreno que é 100 mil e outro é 300 mil, eu não posso falar, esse de 100 mil tá barato. A pergunta que eu tenho que fazer é, qual é o retorno que eu vou ter na casa X no terreno de 300 mil? Sim. Qual é o retorno que eu vou ter na casa Y no terreno de 100 mil? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Ponto. É o retorno que eu vou ter. Não importa se está 1 milhão o terreno. O que importa é o que eu posso fazer em cima daquele terreno e o retorno que vai me dar. Esse é o jogo. Aí, às vezes, você pega no mesmo loteamento ali, às vezes esse loteamento é um loteamento pequeno, né? 10 quadras, 15 quadras aí. E aí o que acontece? Numa região o terreno está 150 e na outra região 120 mil terreno no mesmo loteamento. Eu vou pegar esse que está barato, 120. Mas por que está barato? Será que não tem que fazer contenção? Será que não é uma área baixa que não tem visão e as pessoas querem visão e lá em cima tem, por isso que estão pagando 150? Talvez lá o terreno é plano, não vai ter gasto de contenção, entendeu? Então eu não tenho que comprar o terreno barato. E o barato que eu me refiro é olhar o barato com a mentalidade da manada, né? Que tipo assim,
Ah, lá tá 300 mil, aqui tá 100, esse tá barato. Não. Esse tá 100, esse é o preço do mercado, 100 mil. Mas o cara tá precisando vender e tá vendendo por 80. Opa, aí tá barato. Aí é a oportunidade. No caso é a aí tá oportunidade. barato. Mas o que eu acho que um dos pontos que a gente leva em consideração é a pessoa que ela não é da área, pessoa que ela não é engenheiro, nunca trabalhou na área e ela quer ingressar. O que eu gosto de falar sempre é, você que está ingressando, você não é da área, você precisa procurar quem já esteja ingressado na área, que seja especialista nisso, e aí rodar um estudo. Isso Porque aí. antes mesmo da gente fazer uma compra de um terreno, hoje nós conseguimos fazer um estudo em São Paulo, falando de São Paulo. Nós temos o GeoSampa, que a gente consegue fazer um estudo daquele terreno, entender quais os pontos positivos e negativos, qual a tipologia desse terreno. E aí, eu não sou engenheiro, eu não sei ver isso. Você tem hoje empresas que fornecem até mesmo esse produto, esse estudo de graça. Então, a pessoa que está começando, eu acho que vale a gente falar sobre isso, ela não é engenheiro, mas ela tem um potencial que ela quer estudar, ela quer aprender. E aí, onde começar? Procurando quem já sabe. Ou seja, bem estudando que ela tem um capital parado ali. Sim. Ela quer dar destino a esse capital. E ela mirou o mercado imobiliário. Então, assim, que eu só vou complementar o que o Silas está falando assim, que eu vou dar um exemplo de um cliente nosso. O cliente grande potencial, que ele tem visão de mercado, o primeiro passo que ele toma, procurar uma empresa especializada. Isso mesmo. A gente tem um grupo de investidor dentro da construtora que ele nos procurou. Ele falou bem assim para mim. Só dar uma pincelada aí, colocar um pouquinho de sal. Aquele cara que não gosta de investir em conhecimento ou não gosta de se conectar com pessoas que têm conhecimento, esse cara ainda não entendeu o preço da ignorância. Exato. É isso mesmo. Porque hoje, dando uma pincelada também no que hoje, eu falo muito, hoje o fácil acesso que você tem às informações, vamos falar, nós que começamos há 10, 12 anos atrás, a gente não tinha a informação que tem hoje. Não. Hoje você tem a inteligência que se você falar para ela, o que eu preciso para fazer um estudo de viabilidade, ela vai te mostrar passo a passo o que você precisa. Aí o caminho, né? E aí você procura as pessoas que já trilharam esse caminho, que já passou por esse caminho, para te ajudar, te auxiliar. Porque o meu pai fala uma coisa e é verdade, é o que eu levo pra minha vida. Aprenda com o erro dos outros. E é isso que esse cara pegou, né? Que você tá falando. Não, foi exatamente isso. Ele nos procurou e falou, Daniel, ele me... encontros assim, ele falou... Ele conhecia eu, o Silas, assim, pelas redes sociais, ele falou, eu ainda quero entrar no mercado imobiliário, a gente vai conversar. Ele veio até o nosso escritório e falou, nós temos o capital, estamos à procura de terreno, mas eu quero saber como funciona o mercado. É um cliente tão questionador que isso até nos desafiou a procurar mais além do que nós sabíamos. Para vocês terem uma ideia, esse produto dele levou em média 1 ano e meio para ser iniciada a construção. Foi 6 meses ali de estudo, né, gente? Captação de terreno, tal. Estudo de viabilidade, levantamento de recurso, porque o cara é investidor. Quem é investidor, ele tem que ter noção do que ele vai... É simples a matemática. Corrija se eu estiver errado. É quanto que ele vai colocar, qual vai ser o retorno e qual vai ser o tempo desse retorno. É isso. Acabou. É isso mesmo, acabou. Só que isso leva e aí tem um determinado trabalho. Um pontinho a mais também, né? O que vai concretizar isso, né? O que vai trazer ao máximo de certeza possível de que isso vai acontecer, né? Então, eu vou colocar aqui 2 milhões, lá na frente vai voltar 3 milhões em X tempo, né? Mas o que vai garantir com que isso aconteça? Ou melhor, o que vai fazer com que a probabilidade aumenta para que isso aconteça? Exato. E aí bate naquilo que vocês falam, né? Estudo de mercado. Estudo de mercado. Entender o que você está fazendo. Tem que fazer... É o estudo junto com uma leitura muito afiada de mercado. É o que você falou, Cris. Você deu exemplo aqui no começo total do terreno. A gente falou só de terreno. Existe, uma junção de terreno mais produto, que é o resultado final para você poder comercializar ele.
Isso. Entendeu? Então, um dos pontos que a gente falou de terreno, que eu acho interessante falar, é que as pessoas ela têm que iniciar. Sim. E como iniciar isso? Por onde começar? Então, primeiro não cometendo esse erro de comprar o terreno. Né? Sim. Legal. Então, não compre o terreno. Busque conhecimento com quem já trilhou esse caminho Isso. para entender o passo a passo. E aí você vai perceber que comprar o terreno é o 5º passo. Sim. Entendeu? Sim. É o 5º, 6º passo. É lá na frente que a pessoa vai comprar o terreno. Isso daqui é muito claro quando as pessoas... Eu tenho uma mentoria, né? Mentoria Verde Construção. E aí a galera tá em fase de negociação do terreno. Quando elas entram na mentoria e eu jogo meu conhecimento para elas param a negociação do terreno. Porque elas viram que elas estavam começando de trás para frente, comprando o terreno. É isso mesmo. E qual que é o passo a passo, então? Sim. Primeiro, cara, buscar conhecimento. Porque eu te faço uma pergunta. Se tu não sabe jogar xadrez, como que tu vai ganhar um jogo de xadrez sem saber as regras do jogo? Se você ganhar, vai ser aleatório, vai ser na sorte. Por sorte. Que é uma porcentagem muito baixa. Isso aí. E às vezes a pessoa até ganha de forma aleatória, na sorte. E repete o erro. Quer E dizer, aí, repete opa, o caminho e a Esse chance. negócio é fácil. E aí vai lá na segunda e se lasca. Aí se frustra. Então, primeiro passo, entender as regras do jogo. Qual que é as regras do jogo do construir para vender? Primeiro ponto, e como fazer isso? Você conectando com quem já faz isso. faz. Ponto. É. Legal. Você falou uma coisa muitíssimo importante. A conexão. É isso aí. Você se conectar com pessoas que tá dentro do seu objetivo, dentro da sua meta, vai te fazer alavancar. Vai te fazer chegar aonde você precisa chegar. Porque eu acredito muito em propósito. Sim. E eu falo muito sobre isso. Qual que é o propósito? Para tudo tem que ter um propósito. Ah, eu vou começar a construir para vender. É para quê? É para gerar patrimônio? É para gerar rentabilidade? É para gerar lucro? Porque a gente se entende e a gente sabe que dentro da construção civil, o mercado da construção civil é o mais sólido. O mercado imobiliário é um mercado sólido. Por quê? Porque nós temos clientes que eles ganham dinheiro em outras operações e aí chega num tempo que eles querem calmaria, tranquilidade, geração de patrimônio. Todo mundo chega para onde? No mercado imobiliário. É onde eles encontram a solidificar o patrimônio deles, né? Gerar patrimônio e gerar uma rentabilidade. Seja ela para alugar ou... Que é o que você falou, foi perfeito agora. Eu costumo dizer que hoje o imóvel, ele é o que o pessoal fazia antigamente, comprava ouro. Depositava seu capital em ouro. O imóvel, principalmente aqui no Brasil, eu bato nessa tecla. O imóvel aqui no Brasil, independente da situação do mercado econômico que for, vou dar um exemplo. Você pagou 500 mil no imóvel, dificilmente, por uma situação, ele vai valer 300. Ele vai valer 500, independente da demanda que está lá fora. Tu conheceu o cara que perdeu dinheiro com imóveis ou não? Não. Sabe Nunca por quê? vi. É que ele não existe, entendeu? Exato. Recentemente eu ouvi um estudo. Exatamente. Recentemente eu ouvi um estudo legal, esse tema, esse assunto, sobre o Michael Jordan. Ele perdeu dinheiro. Eu não vou lembrar exatamente o valor, né? Mas ele comprou uma casa, ele gastou numa casa 10 milhões, tá? E aí hoje ele vendeu essa casa por 6 milhões, 7 milhões. E aí você entende, alguns leigos falam, o mercado imobiliário, ele fraquejou, ele não tá legal. Mas aí você vai olhar o cenário, vai estar dentro do que a gente está conversando aqui. Ele não fez um estudo do mercado, ele não entendeu a região, ele só queria um sonho. O sonho dele era de ter uma casa num lugar afastado, só que esse lugar que ele construiu a casa dele era o caminho pro treino dele. E aí o que ele fez na casa dele? Ele agregou vários sentimentos, ele romantizou a construção da casa dele. Ele construiu para ele. Ele construiu para ele não construiu para vender. Esse é o lema, que eu acho que é interessante a gente falar. E eu e o Daniel trabalhamos muito com os nossos investidores isso. Você está construindo para vender ou você está construindo para você? Porque se você construir para vender, é um cenário. Você vai estudar o mercado, você vai fazer um estudo de viabilidade, você vai fazer um cronograma físico, financeiro, você vai entender cada passo que precisa ser tomado para aí, então, você comprar o terreno. Já aconteceu conosco. Um cliente nosso, ele queria comprar um terreno, tá? E a gente rodou o estudo desse terreno
era bom, mas não tão bom assim, aqui em São Paulo. E aí depois, em conversa, o rapaz que ia entrar com ele era o sócio que ia entrar com ele. Eu falei, ó, e eu sou muito espiritual. Eu falei pro Daniel, eu falei, nós participamos de uma reunião, tava todo mundo, terrenista, investidor, Strublock, a nossa equipe de estudo ali de viabilidade. E aí fomos colocar os pontos nos i. E o terrenista, ele tinha um terreno, ele ia entrar como sócio metade. E aí o terreno, ele supervalorizou esse terreno. Você vê a noção do nível que estava a negociação. Ele supervalorizou esse terreno. Ele iria pegar dinheiro emprestado do nosso cliente. Do próprio cliente. Do próprio cliente que investir com ele, metade. Não, quando eu não tiver o dinheiro, você coloca. E aí eu falei com o Daniel, eu falei, meu, esse negócio não tá certo. Eu falei, se for assim, a gente entra como sócio. Ele vai entrar com o dinheiro todo, o cara não vai entrar com nada e vai mandar em tudo. Ele queria cuidar da parte financeira do negócio, enfim. Eu falei pro Daniel, ó, não gostei desse cara, não é legal o que ele quer fazer. Isso numa ligação. Numa ligação. E o Silas pegou e falou assim, porque assim, nós somos bem transparentes, né? O Silas pegou e falou assim, porque assim, no contrato da construtora Strublock, perfeito, nós ia amarrar um contrato na hora ali. Porque o cliente investidor tava com a sede de fazer, o cara tava doido para vender o terreno que ele viu que conquistou ali a proposta. Uhum. Só que a gente falou, meu, não tá certo. Aí o Silas falou, meu, não tá certo e não vamos deixar, não é que não vamos deixar, vamos expressar a nossa opinião. Isso mesmo. E deixar ele tomar atitude que ele é um cliente muito inteligente, investidor, empresário. Na hora que a gente jogou esse pontinho ele ali, já pegou, juntou ele juntou tudo em questão de segundos e falou, opa. Aí a gente viu que ele ganhou. Aí eu não lembro, foi o Silas falou, só que assim, vamos fazer o seguinte, eu quero ser o sócio do senhor. Aí a gente caiu na risada, né? Ele, é verdade, né? Eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos procurar o terreno certo. Vamos fazer a coisa certa. E começou, ele tinha esse terreno, aí o fim da história foi, ele tinha um terreno, que o terreno era de família, era melhor do que o terreno que ele estava fechando. Entendi. É que não tinha o conhecimento do zoneamento. Então aí cai no que a gente falou, você procurar pessoas que são capacitadas e que já passou, já entendeu o processo, fica muito mais fácil e mais sólido o negócio. De repente, você tem tudo na mão e você não está enxergando. Exato. Você não está vendo que aquilo que você tem na mão tem um potencial de construção, de investimento que vai te trazer um retorno legal. E aí a gente pegou, estudou o terreno dele e entendeu que aquele terreno que ele tinha no nome dele já, da família, era melhor do que aquele que ele estava fechando. E ele entraria sem sócio. Só ele com o negócio. Então a gente viabilizou esse projeto. Hoje, graças a Deus, o projeto está rodando. Mas o que vale, o que é interessante a gente levar aqui como... Que projeto é esse? É um projeto de 56 unidades. É multifamiliar. Multifamiliar. É um projeto que tem um VGV aproximadamente de 20 milhões. Então, é um projeto que ele tem um potencial legal, ele é um projeto grande, é um projeto que está entregando bastante coisa, porque a gente estudou o mercado, entendeu o público que queria chegar, onde queria chegar, né? O cliente nos passou qual que era o alvo dele, né? A geração de patrimônio, e a gente fez esse estudo para ele. E fracionou bastante o lote aí, né? Falou 50 unidades. E 56 daria e 70 unidades. Só que por estudo do cliente, no caso é investidor, ele falou, opa, sei até onde eu posso pisar. Gostei dessa atitude dele. Eu sei até onde eu posso pisar. Nós que estamos dentro do mercado, fala, não, faz 70. Faz 70. Mas, meu, primeiro projeto. Qualquer situação pode frustrar ele. Sim. Obviamente, a gente sabe que se organizarmos, que nem, por exemplo, para viabilizar um projeto desse, nós tivemos que montar um baita de um time. Mas aí bate naquele ponto que eu te falei antes, né? Como que você vai dar a maior certeza possível para o cara de que aquelas perguntas vão ser, de fato, ser concretizadas, né? Uma é levando segurança para ele. Exato. Então, se ele acha que ele tem capital para bancar 50 e se não der tudo aquilo para ele ficar top, e se ele tiver que bancar 70 e se não der tudo aquilo ele fica apertado, cara, não força o cara. Porque foi o que vocês fizeram, não forçou o cara. Isso mesmo. Isso eu bato muito na tecla quando a pessoa vai construir para vender com financiamento. E às vezes o que acontece? A pessoa consegue um investidor,
tem a ideia de construir com financiamento, só que o cara lá tem, às vezes, a mente fechada, não entendeu, né, o poder da alavancagem ainda e quer fazer com recurso próprio, e ele tem para bancar com recurso próprio, e não quer fazer com financiamento. E aí a pessoa que está buscando o investidor quer tentar forçar o cara a fazer com financiamento. Só que é muito cedo para quebrar isso daí, entendeu? Faz primeiro com recurso próprio, faz o que traz segurança para ele, que é o que vocês fizeram, faz o que traz segurança para ele. Depois, quando fechar esse ciclo, você vai ter os números, tudo bem certinho e tal. Aí você chega para ele e mostra, ó, tá vendo essa casa aqui que nós fizemos? Que custou 500 mil treino de construção, foi feito com recurso próprio? Então, tá vendo que deu isso de lucro em tanto tempo? Se nós for fazer com financiamento, utilizando esse mesmo custo aqui, que agora tu tem o custo real, que eu estou supondo que é a primeira casa que você fez, Sim. cara, vai ser muito mais fácil ele aceitar a ideia. Sim, Porque legal. o risco vai ser muito menor. O agora. risco e a segurança que traz a alavancagem, falando já de alavancagem. Porque assim, você trabalha, vamos falar de alavancagem financeira. Você trabalha com o dinheiro do banco, você pega, digamos que você tem 100 mil. Hoje você tem 100 mil. Você vai pegar esses 100 mil, você deixa ele aplicado hoje, está rendendo, vamos colocar aí, tem rendimento de 15% ao ano. Sim. E aí você pega um financiamento de construção, ali de apoio à produção, né? De construção para O incentivo, né? incentivo. Você vai pegar esse... O famoso negócio da China. Você vai pegar... Que não entra na cabeça de muitas pessoas. Não, né? tem que entrar. Você vai pegar o seu dinheiro que... Você tá com o dinheiro na mão, você vai pegar o seu dinheiro 100 mil, vai colocar ali, investir, render 15% ao ano. Aí você vai pegar o dinheiro do banco, que tá a 10%, vamos colocar 10% ao ano. Aqui já sobrou 5%. Sim. Você ficou com 5% na mão. Vamos colocar aqui de 100 mil, você vai ficar com 5 mil na mão. Só um pouquinho para quem não entender. A quantia de menos. É 15 menos 10, sobra 5. 5, isso mesmo. É quantia de menos. É continha que você aprendeu lá na quinta série, sexta série. Então você ficou com 5... Famosa conta de padaria. Conta de padaria. Você ficou com 5%, você viabilizou um projeto com... que você pagou ali, vamos colocar os juros, vamos colocar os 10% que você pagou, que na verdade não é 10%. Você financiou, vamos colocar 100 mil, financiou 100 mil, você vai pagar 10 mil de juros, e isso contando que vai ser os 10%, que na verdade não é proporcional ao que é liberado. Sim. Então, liberou ali, você vai pagando mês a mês, vamos colocar 1%. Liberou 10 mil, você vai pagar 1% em cima de 10 mil. Liberou 20 mil, você vai pagar 1%. Então é mês a mês. Tem contas que pode chegar até 8%. Mesmo sendo 10% ao ano, você consegue chegar em 8%. Porque às vezes você não usou o ano todo e não foi o dinheiro liberado de uma vez só. Às vezes até menos. Até menos. Exatamente. Então aí entra essa regrinha de menos. Mas eu uso essa regrinha aí mesmo, 80%. Mas pode, né? Tipo, 80% do valor. Então, se era 10, vai dar 8. 8, isso mesmo. Dizer, né? Só que pode dar até 6. Mas eu também uso essa regrinha de 8 aí, 80% da taxa efetiva. Da taxa efetiva. Durante a... De 10%. Então, se a mas gente pode colocar dar menos. 10% vai dar, em vez de 10, vai dar 8. Vai dar 8. E aí você tá com o seu dinheiro aplicado valendo 15. 15, você ganhou 7 Você ganhou nessa 7. conta. E aí você viabilizou um projeto onde você alavancou esse projeto, você viabilizou esse projeto com pouco. E aí... E aí, só terminando, com pouco que você tem, você com alavancagem financeira, você consegue fazer muito. É que eu piro isso aí porque é mágico, né? Olha só, cara. Tu pegou, o teu dinheiro tá aplicado a 15%. E aí, o teu dinheiro tá aplicado a 15%. E aí você pegou um dinheiro a 10%. Só que, na verdade, vai te custar só 8%. Só que se você vende essa casa durante a construção e você... Pro cliente que você vendeu, você atualiza o saldo devedor pelo INCC ou pelo CUB, cara, esses 8% vai tranquilamente a 4%. 4%. Exato. Entendeu? Aí você pegou um ponto... Aí tu pegou 10, mas na verdade tá te custando 4. O que nós estamos falando aqui é de alavancagem inteligente. Olha só. Números. Se você vende por CUB ou atualizando por INCC, esses índices aí, o juro que você pega, o juro efetivo que você pega, tende a custar 50% só. Se tu pegou a 10, tende a custar 5. Por quê?
Outra coisa, por quanto tu vendeu essa casa? 1 milhão tu vendeu essa casa. Aí o cara te deu 300 mil de entrada e ficou te devendo 700. Esses 700 mil está sendo atualizado pelo Cube ou pelo INCC. Sim. Ele está rentabilizando, que dá uma média de 6% ao 6% ano. ao ano, é isso mesmo. E aqueles 300 mil que ele colocou na tua mão, se você aplicar ele, quanto vai te render? 1% ao mês no mínimo. No mínimo. Entendeu? No atual cenário, sim. Mas aí, e se Mas você... E se você você zera. e se tu zera. E se tu pegar esses 300 mil e viabilizar um outro projeto, Você zera. e daí tu pega o resto de financiamento, você tá maluco? Você zera. Aí óbvio, nós entramos num ponto, não gosto de falar muito sobre isso, mas... Não, o pessoal Mas percebeu que entrou na parte matemática, vai ser um podcast. Não, é brincadeira. Tem muito tema, tem muito assunto. Eu não gosto de falar sobre isso, mas se a gente entender, você, do zero, com nada, você faz tudo. É. Você faz muito. Não gosto de falar disso, porque sempre tem ali as taxas envolvidas, né? A gente precisa ter... Eu não gosto de falar... A pessoa 100% nada, eu não gosto de falar sobre isso. Mas se você tiver cabeça e inteligência, você traz um sócio, você não tem nada. Você não tem nada hoje. Você quer viabilizar um projeto. Você tem força de vontade, você tem iniciativa e você estuda sobre isso. Estudou sobre o mercado. Você fez todo o estudo ali que você precisa. Você traz um investidor, você vai pegar com que esse investidor pague taxas, dê o nome dele, e aí você vai pegar uma obra, financiar no nome dele, aprovar no nome dele, você faz toda a gestão dessa obra. Falando aqui, construindo para vender, você faz toda a gestão, você consegue, que eu acho que é um passo legal, que é uma inteligência surreal, você consegue ganhar uma taxa de administração sobre esse projeto, o custo ali, né, de você estar visitando a obra, tá ali preparando a equipe, vamos colocar aí de 10%. Então, você tem uma obra que se viabilizou 1 milhão, 10%, 100 mil. Essa obra vai durar 1 ano. Então, você tem ali 100 mil para você sustentar a sua operação. Você vai pegar ali os 100 mil e vai sustentar a sua operação durante 1 ano. Então, nós pega 100 mil, divide por 12 aí, vai dar quantos? Vai dar 8 mil. Então, você não tinha nada, não ganhava nada. E aí você passou a ganhar 8 mil, você tem um investidor trabalhando com você e um projeto para você trabalhar a venda dele. E aí... Esse 100 mil veio de 10% da administração sobre 1 milhão. Sobre 1 milhão, que é o custo ali, o mínimo, para você sobreviver e gerenciar uma equipe ali. E aí, sabe o que eu aprendi com um cara também? Top isso daí que você falou, acho que é esse o caminho mesmo, mas e se você não precisa desses 100 mil, você pode entrar no negócio com esses 100 mil de alguma forma. Legal, também. Você entra com a porcentagem do lucro final. Então, 100 mil é 10% do lucro final. Eu aprendi com um cara que viabilizou um prédio O custo não é VGV, para o pessoal que não sabe o que é VGV. VGV é o valor geral de venda, por quanto foi vendido aquele empreendimento. Isso é VGV. Agora, uma pessoa que eu conheço, ele viabilizou um prédio, 2 torres, que o custo das 2 torres era 33 milhões. O custo. Ele cobrou 10% da administração, que dá quanto? 3,3 milhões. O que ele fez? Ele não pegou esse dinheiro. Por quê? Porque ele tinha renda já em outro lugar e ele se manteve com aquela renda. Tinha vaca leiteira. Aí o que ele fez com esses 3,3 milhões? Cara, ele fez alavancagem com o dinheiro do futuro, que foi o quê? Ele pegou aqueles 3,3 milhões, que foi aberto uma SPE, sim, e daí as pessoas entraram como sócio na SPE. SPE, só para o pessoal entender, ficar aqui por dentro, SPE é Sociedade de Propósito Específico para aquele projeto, Isso certo? aí. E aí o que aconteceu? Ele entrou como sócio na SPE com 3,3 milhões. Mas ele nem tinha esse dinheiro. Ele ia sacar no futuro esse dinheiro, entendeu? Sim. E aí, conforme ia evoluindo a obra, ele ia recebendo e fazendo aporte dele. No final, aqueles 3,3 milhões iria se transformar no mínimo em 6,6 milhões de um dinheiro que ele nem tinha, cara. Olha o poder de você alavancar. Do zero a milhões. Do zero, do nada. 0 a 6,6 milhões. Mas ele tinha uma mente inteligente e milionária. Essa é a verdade. Porque se a pessoa entende o processo e consegue entender a operação,
ele viabiliza. É isso que eu quero... É isso. É isso que eu quero mostrar para você, que com um pouco que você tem, você consegue fazer muito. Então, de repente você não tem nada, mas você tem a força de vontade para iniciar. Então começa hoje a estudar o mercado que você quer entrar. Começa hoje a entender os passos. Se você não sabe, procura quem saiba. Que aí essa pessoa que já trilhou, que é o que a gente falou aqui no começo do podcast, você vai pegar uma pessoa que já trilhou uma maratona e vai fazer com que ele te ensine a trilhar para você chegar no seu alvo, no seu objetivo. Eu vou complementar algo que eu ia falar durante aqui o nosso bate-papo, que foi o que o Cris falou. Para ter cuidado aonde você busca essa informação, né, complementando o que você está falando. Legal. Que seria aquele profissional de palco que você falou. Uhum. Por exemplo, você tem até um capital, faz o que o cliente fez aqui com a gente. Vai buscar informação, faz o teste em um produto. É o que eu indico hoje. Sim. Faz o teste, pega todos os acertos, todos os erros que você fez. Você vai errar algumas coisas, é normal. Faz parte do processo, é um processo longo. Quando você entender como retorna esse seu investimento, aí arrisca 2. Até porque ele vai vir com a rentabilidade. Aí você vai dobrando aos poucos. Legal. Eu comecei a construir para Faça vender... segurança no seu negócio. Eu comecei a construir lá em 2018. E o investidor que investiu lá na primeira obra está comigo até hoje. Aí, ó. Mas por quê, Cris? Nós também temos. Você trouxe segurança e resultado pro cara. É isso mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas eu acho que a honestidade, ela Não, tá acima honestidade de e tudo. transparência. Porque o investidor que é maduro, ele entra no negócio sabendo do risco. Ele não entra Por isso que eu para não- ganhar, entre aspas. Ele entra para assumir risco. Sim. Então, ele tá disposto, e deixo entre aspas, a perder aquele dinheiro. O investidor maduro, ele sabe que isso pode acontecer. Falou tudo. Então, se o investidor entra em um negócio, então ele entrou de investidor para construir uma casa para venda, e as pessoas têm a seguinte mentalidade: não vou chamar um investidor porque se não der tudo aquilo que eu planejo, eu vou me queimar com o cara. Cara, o investidor maduro, ele não pensa assim. Ele sabe que pode dar ferro. Ele sabe que pode empatar. Ele já analisou isso, não se preocupe, meu amigo. E ele já levou prejuízo. Ele já levou em Mas esse é o consideração maduro. isso daí. Aí o que acontece? Ele entra contigo, por mais que às vezes era para dar 35%, mas deu só 10%, e você foi honesto, fez certo, você apresentou para ele onde que está os erros, e se corrigir lá na frente, essa rentabilidade vai aumentar, cara, esse cara ele vai continuar E contigo. detalhe, Sim. os 10% é lucro. Ele não perdeu. Sim, sim. Né? Isso aí. E até uma pergunta que eu ia fazer pra você. E por que ele tá com você até hoje? Honestidade. Exato. Honestidade é a alma do negócio. Porque não foi rentável aquele negócio para ele, a primeira que eu fiz. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Cara, eu levei 2 anos para construir 2 geminadas de 60 metros quadrados cada uma. Eu tive 33 mil de lucro nesses 2 anos. Cara, isso não é nada. Sim. Isso não é nada. Eu fiz os cálculos para ele ir render mais e deixar o dinheiro aplicado do que ali comigo. E com a Selic baixa naquela Mas época. por que ele voltou por que ele continuou investindo? Entendeu? Por que ele continuou investindo? Honestidade. Entendeu? Transparência. Entrou no risco sabendo do risco. Sim. Entendeu? E tá até hoje, e até me mandou mensagem semana passada que tá vendendo um imóvel lá, quer investir mais. Eu vou fazer uma pergunta, Cris. Acho que já para engajar em um tema. O atual mercado tem muita gente que tá com medo de entrar no investimento. Como? O atual mercado, Sim. né, hoje do episódio 1 do podcast, o pessoal tá com medo de entrar no investimento. Hoje, o que você aconselha, o que traz de segurança para o cara investir no ramo imobiliário, com a Selic, por exemplo, pagando lá a rentabilidade é 1,5%? O que traz segurança quando o mercado... Ele entrar no mercado imobiliário. O porquê eu tô te falando isso? Por exemplo, tava em negociação hoje não, essa semana, com um rapaz que ia comprar um imóvel nosso. Que tava segurando ele porque tava rendendo 1,5% ali para ele comprar o negócio. O que faz o investidor entrar quando a Selic está alta é ele entender o mercado. Se ele entender o mercado, ele não vai dar bola, entre aspas, para a Selic.
Porque ele entendeu as regras do jogo. O que acontece? Eu vou complementar o que você está falando. Quando o mercado... Por que eles aumentam a taxa Selic? Para sair dinheiro do mercado e esse dinheiro vai para banco, para aplicação. É para reter a inflação. O banco retornando... Isso. É para reter a inflação. Porque quanto mais dinheiro no mercado, maior é a inflação. Aí o governo aumenta a taxa Selic para tirar dinheiro do mercado. Menos dinheiro no mercado, a inflação começa a diminuir. A demanda diminui. Então, por isso que o mercado imobiliário ele começa a esfriar. Né? Então, por exemplo, antes tinha 100 pessoas querendo comprar casa. Agora com a Selic, isso a 10% ao ano na Selic. Agora a Selic a 15%, não tem mais 100 pessoas, tem só 50 pessoas querendo comprar. Sim. Entendeu? Só que daí o que começa a acontecer? Vários imóveis começam a ficar encalhados e não vendem. Aí o investidor olha para isso. Só que tem outro ponto. E aquelas outras 50 pessoas que continuam querendo comprar? Quem que vai vender para elas? Quando o cenário melhorar. Não. Agora no cenário ruim. Porque no cenário bom, tem 100 pessoas querendo comprar imóvel. Exato. Sim. Agora que o cenário esfriou, tá ruim, não tem mais 100, tem só 50. E os 50 tem porque muita opção. A demanda não para, ela só diminui. Só diminui. E aí, por que algumas casas ou apartamentos e alguns imóveis ficam encalhados? Porque eles não são a Coca-Cola do mercado. Exato. Não foi feito um estudo, entendeu? E aí as pessoas olham para aquilo que não está dando certo. Mas por que não está dando certo? Cara, é um elefante branco lá que não vende. Entendeu? Aí, o que acontece? Primeiro, o investidor tem que entender isso. Que não vende por quê? Porque é um produto ruim. Sim. Entendeu? É um produto ruim. Você pega, por exemplo, água no deserto. Tu vende até água suja no deserto. Tá todo mundo com sede. Mas vem na cidade onde tem mercado, água para todo mundo, ver se tu consegue vender água. Não vende, cara. Não vende. Tu tem que ter a melhor, tu tem que ter a melhor água da região para vender. Ponto. Né? É isso aí. Então tem que entender isso. Então, se você tem a Coca-Cola do mercado, você vai vender em tempos de crise também. E o que acontece? Aquele investidor que vai investir em tempo de crise, ele tem que entender o seguinte. Então, antes tinha 100 pessoas querendo comprar, agora você tem 50. Diminuiu a demanda, beleza. Aquele monte de imóvel vai ficar encalhado, mas tem aqueles que vendem. Cara, eu tenho mais demanda agora do que antes. Por quê? Porque antes tinha 10 pessoas vendendo, construindo para vender, por exemplo. Agora só tem 3. Entendeu? Então caiu a demanda, mas caiu a quantidade de pessoas construindo imóvel para ofertar também. É aí que tá o X. Entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Aí você tem a Coca-Cola. E aí eu tenho a Coca-Cola no mercado. E aí gelada na geladeira ainda. E aí, complementando, concluindo o que tu me perguntou, por que o investidor deve investir? Primeiro, entendendo isso daí, que a demanda ela nunca para, ela continua, desde que você tenha um bom produto. E outro ponto beleza, agora a taxa Selic está 15%. O que acontece? Quando baixar a taxa Selic de 15 para 10 e esse cara comprou um imóvel agora, então agora ele comprou um imóvel, investidor, ou a pessoa que está construindo para vender, enfim, investiu em imóvel agora. E esse imóvel está 500 mil, por exemplo, taxa Selic a 15. Quando a Selic vai baixar para 10, vai voltar 700. A 100 pessoas, só que daí aqui tem o pulo gato. Com a demanda baixa. Vai voltar a 100 pessoas, só que continuam os 3 construindo para vender. Construindo. Até que os 10 lá voltam a construir para vender de novo, tu já surfou uma onda sozinho. Isso. Você já foi embora. Olha por que eu fiz essa pergunta. E aí, só concluindo, aquele produto, quando as taxas Selic ir para 10, ele não vai estar mais 500, ele vai para 600, 700, 800, porque aumenta a demanda, o dinheiro volta para o mercado. E aí o dinheiro, complementando o que o Cris falou, o dinheiro que estava investido a 1,5%, vamos fazer uma regrinha aqui, você aumentou 100 mil na casa, aí você estava lá com o seu dinheiro rendendo a 15%, os 500 mil vai dar 15%, 10%, vai dar 60, 70 mil. Uhum. Só que a casa foi para 100. Ela aumentou 100 mil. Sim. Aumentou 100 mil. Isso aí. E se você tá a Selic 15, tu pegou um dinheiro a 12 e tu deixa o teu aplicado, tu ganha nas duas pontas. Nas duas pontas. Eu fiz essa pergunta porque o que acontece?
o brasileiro, vou falar brasileiro, que eu vivi e cresci aqui. Ele fica de olho ali na Selic. Subiu, todo mundo começa a ficar com medo. Efeito manada, né? Efeito manada. Aí ele tá montando ali, estudando, montando um projeto, querendo entrar no mercado imobiliário. Não, a Selic tá alta, eu vou parar. Resumindo para você aqui, que é a minha pergunta que o Cris falou, quando essa demanda, eu bato na tecla com o Silas aqui, quando essa demanda voltar, quem tiver produto na prateleira, meu amigo, vai vender. Vai vender. Que é os 3. Agora pensa comigo. Dos 10 eram os 3 que sobraram. E pensa comigo, que é o seu encerramento que você falou. Caiu para 10%. O ideal, nosso sonho é uma Selic 8%. Uhum. Né? Vai chegar um dia ainda. Caiu. Agora eu vou começar. Só que aqui no Brasil, eles estão estudando investimento fora, nos Estados Unidos já estamos operando, né, que lá é totalmente diferente. Creio que a gente pode entrar um pouco nesse assunto. Aqui no Brasil, o sistema é muito burocrático. Então, para você colocar um produto lá na prateleira, já precificado, com nota fiscal, a nota fiscal que eu falo é documentado o imóvel. Uhum. É um processo muito longo. Até lá, talvez a Selic subiu de novo. Sim. É isso. Então, não recue. Eu ia entrar com, um exemplo, tá? Eu ia entrar com 10 imóveis. Uhum. Não, entra com 5. Mas não para. Mas não para. É isso aí. Então, teve uma época que o mercado estava em baixa, nós lucramos mais comprando terreno do que construindo casa para venda. E esse mais eu deixo em aspas. Por quê? Porque o que acontece? Se o mercado está em alta, suponhamos que eu estou fazendo 20 casas por ano. O mercado está bombando e tal, todo mundo vendendo, até produto ruim vende nesses momentos aí, tem liquidez. Aí o que aconteceu? A Selic começou a subir, a demanda começou a diminuir. Eu não vou parar de construir para vender, eu vou diminuir a quantidade de produtos. Ou seja, digamos que eu tenho aí 5 milhões, estou fazendo 20 casas para venda, por exemplo, né? Aí o mercado começou a diminuir, ao invés de eu fazer 20 casas, eu vou fazer 10 casas. Sim. E aí vai me entrar em caixa 2,5 milhões, certo? O que eu faço? Eu pego esse caixa e começo a arrematar terreno. Por quê? Porque quando o mercado está em baixa, as pessoas entram em crise e querem se desfazer de patrimônio para conseguir caixa. É um outro investidor que trabalha nesse E aí o que acontece? Nesse momento, então, eu estou com 20 casas, eu diminuo a quantidade de produtos para aumentar o meu caixa e esse caixa eu utilizo para comprar terreno abaixo do preço do mercado. E aí, quando o mercado volta, aquele terreno que estava 200 mil e eu comprei por 170, quando o mercado volta, esse terreno não volta por 200, ele volta por 250. Sim. E aí eu lucrei aqui 70 mil reais só comprando terreno, sabendo que para mim lucrar 70 mil, talvez eu tenha que fazer uma casa de 70 metros quadrados, entendeu? Que vai me dar muito mais trabalho. Então, por isso que eu falo que em momentos de baixa eu lucro, e deixo entre aspas, muito mais em terreno. Por que eu falo que eu lucro muito mais em terreno? Porque o trabalho para você comprar um terreno é e deixar ele lá parado. E o trabalho para você construir uma casa para venda é outro. Sim. Dá muito mais trabalho. Totalmente. Então, se você comparar o tempo e o trabalho que você tem, levar em consideração o esforço e a energia que você vai colocar numa casa e num terreno, dá muito mais dinheiro no terreno. Então, a lucratividade, ela continua tanto quando o mercado está em alta, quando ele está em baixa, ela continua. O mercado imobiliário, ele nunca para. Ele só muda. Ele não pode parar. Ele nunca para, ele só muda, cara. Tu tem que entender a estratégia. Por exemplo, agora, cara, nós estávamos focados, por exemplo, em fazer produtos de, sei lá, 600 mil, 700 mil. Cara, mas a taxa Selic subiu, o crédito da classe média subiu também, diminui a demanda. Caso, né? Que agora entrou a faixa 4, né? Isso ajudou bastante. Mas aí o que acontece? Ajudou bastante agora. Mas quando nós tomamos essa decisão, não tinha a faixa 4. Tem que ter cuidado, na verdade. E aí o que aconteceu? Beleza. Então vamos focar onde tem crédito barato. Que é o quê? Até o faixa 3, Minha Casa Minha Vida. Então por que eu vou parar? Casa 700, 800 mil. Antes eu fazia 5 por ano, agora eu vou poder fazer só 1, 2, ou talvez nenhuma, por exemplo. Então suponhamos que eu não vou poder fazer mais nenhuma. Eu vou parar? Não.
eu vou fazer o que vende. O que está vendendo agora? Ticket baixo. Produto 210, 300 mil, 350 mil. E os juros não mudou, né? Que o juro não Os mudou. Aí, E é os 80%. aí tem uma ilusão no mercado imobiliário que é quando a taxa Selic sobe, as pessoas acham que todo o crédito imobiliário sobe também. Enquanto que os juros do Minha Casa Minha Vida não sobem. Ele é congelado. É congelado. Não porque é se congelado. ele subir, ele literalmente travou a Porque engrenagem. o funding ali, de onde vem esse dinheiro, é do FGTS, que é Sim. 3% ao ano. Exato. Aí, por exemplo, lá atrás, quando a Selic estava 8%, o Minha Casa Minha Vida ali estava 5%. Hoje que a Selic está 15%, continua 5%. Então, isso que as pessoas não entenderam. Aqui a demanda continua. Continua. Produz até 350 mil, Isso continua. entra em conhecer você conhecer o mercado. E no mercado imobiliário, quando a taxa Selic está em No alta. atual Entender no cenário, mercado. entender no Entender no mercado. Eu fiz essa pergunta porque é o que trava a galera. É o que trava. Uma trava manada. Uma trava manada. Aí eu Que, te faço- que é o que que o por um Silas lado é falou. bom. Aí eu te Por um faço lado uma... é bom. Aí eu te faço Até uma... porque controla também o mercado. Eu queria fazer um corte agora. Então vai. O que trava as pessoas... O que trava as pessoas no mercado... Vocês são foda. Vai dar certo. Vai dar certo. Respira fundo e 1, 2, 3. O que trava as pessoas no mercado imobiliário é se tornarem a manada. Porque a manada, quando a taxa Selic sobe, ela sai do mercado imobiliário. Quando a taxa Selic baixa, elas voltam para o mercado imobiliário. Isso é manada. Aí eu te pergunto, você quer ser manada ou você quer ser minoria? Você quer ser aquela pessoa que toma decisão própria ou você quer ser aquela pessoa que segue o fluxo de todo mundo? Segue manada. Tu quer ser um boi no meio da manada? Ou tu quer ser aquele cara, o boiadeiro lá que dita as regras do jogo, que conduz? Isso mesmo. É sobre isso. Então quem que você quer ser? É sobre isso. É É sobre por isso isso? que eu fiz essa pergunta, que assim, ainda mais aqui no podcast, o primeiro episódio nosso aqui, quero ou não, muitas pessoas vão levar, acredito eu, muita informação daqui. Então, Certeza. nós que estamos aqui, E reflexão. e reflexão, porque nós que estamos aqui, é o nosso dia a dia, a gente acorda e respira isso. Então é tranquilo a gente fazer a análise. Esse cara aqui às vezes faz a análise no banho, ele me liga, Gero, seguinte, eu pensei em estratégia nova aqui, vai dar certo. E dita, nós vivemos. Quem tá entrando, ele vive, é o que a gente percebeu muito nos eventos, que a gente se conheceu através de eventos. Verdade. E tudo mais. A gente vê que tem o dentista ali, que ele, através da clínica dele, bem estruturada, isso trouxe um capital, uma segurança para ele, e ele não quer depender só da clínica. Ele quer ir no mercado imobiliário, todo mundo fica olhando ali, e só que ele fica com medo, ele fala agora não é horário, agora não é hora. A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, que eu creio que é quem vai assistir e absorver. E eu fiz essa pergunta pro Cris, né, justamente, que é o que você falou. Você quer ser a manada ou o boiadeiro que conduz a manada? Entendeu? E tudo isso tem um estudo, tem uma analogia. E eu vou entrar no outro detalhe que é o que o Silas falou aqui. Basta você também começar. Começa. É o passo. Sim. Eu e o Silas, nós iniciamos a empresa como construtora. A gente formava escola estadual. Municipal, estadual. Hoje nós estamos falando aqui de incorporação nossa, através de clientes que graças a Deus, que nem ele é um cara muito espiritual, aprendi a ser mais espiritual com ele, que Deus trouxe e colocou na nossa rota para trilhar esse nosso caminho, né? Justamente para a gente ter esse conhecimento. Mas nós começamos. Ele tá aqui, ele do meu lado, ele trouxe a ideia, Daniel,
Dani, a gente precisa construir para vender. Eu fazendo minha pós-graduação lá, ele fazendo a absorção do conhecimento dele aqui. Eu falei, cara, eu não vou nem analisar demais, você trava, você fica aqui, ó. Sou uma pessoa muito analítica. Como diz o meu pai, quando o cavalo passar, você monta nele. Porque se você não montar nele, você perde. Você perde. Você perde a oportunidade do negócio. Exato. E é no momento da crise, no momento que as pessoas se mexem. As pessoas acham que tá tudo em crise, que você precisa se preparar para a bonança. É que tem que se libertar do eu começo na segunda, né? Isso daí a gente conversou em um jantar lá em Balneário Camboriú, né? Paramos para comer um camarão. Fechamos o restaurante lá. E o Cris, ele falou isso e ficou marcado. Não existe o comércio na segunda. Não. Vai começar quando? Na segunda? Não existe o comércio quando a Selic cair. Não. É agora. Começa agora. Só de você estudar e entender o mercado, você já começou. É hoje e agora é a hora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Não espere o momento certo, porque o momento certo é hoje. Você precisa dar o primeiro passo. Aquela analogia que você fez ontem lá, na hora que eu busquei o Cris no aeroporto, né? Uhum. Prestigiando aqui a visita dele, veio até de Pinhalzinho, né? Isso. Próximo a Chapecó, para vocês terem a noção. Ele fez a analogia, né? E vale a gente trazer para cá. Qualquer coisa, se eu errar aqui, por favor, pode entrar e complementar. Ele tava falando que tá tirando a dupla cidadania e tudo mais. Aí eu falei, Cris, eu tenho esse direito também, creio eu, pelo que eu pesquisei. Eu tenho vontade da entrada. Ele falou, não deixa só na vontade. Porque assim, se o processo vai demorar 2 anos para sair essa sua dupla cidadania, o tempo é o mesmo. Se você ficar toda hora empurrando, você só tá jogando para frente. O tempo é o mesmo. Começando agora, Daniel, não, os 2 anos. 2 anos. Ele falou, cara, vai então, ter os assim, 2 anos, vai ter o processo. É que nem o cara que... Porque eu tô trazendo isso. É o cara que vai dar o primeiro passo dentro desse setor que trouxemos como assunto. É o cara falar, não, mas a Selic tá alta, eu vou deixar pra quando abaixar. Você só tá empurrando. E o tempo tá passando. E as oportunidades indo embora, ficando distante e já fora da sua vista. Então é mais ou menos isso daqui que eu quis trazer, né? Foi aquela primeira pergunta que eu fiz pra você. Isso é interessante porque eu falo muito sobre isso. Você tá atrás de resultado ou você tá atrás de desculpa. Se você tiver atrás de desculpa, fica parado e não faz nada. E muitas vezes a desculpa é uma verdade. É uma verdade. Né? Eu converso muito com a minha filha isso daí, né? Eu falei pra ela, aconteceu uma situação lá, eu falei, mas isso daqui não deixa de ser uma desculpa. Não, pai, mas é verdade e tal. É verdade, eu concordo, é verdade, mas não deixa de ser uma desculpa. Né? Eu tô com, tô com um problema financeiro, por isso que eu não consigo fazer isso e aquilo. É uma verdade, mas é uma desculpa. Eu não vou começar porque eu tô com um problema financeiro. É uma verdade, mas não deixa de ser uma desculpa. Agora tá, tô com um problema financeiro, fato. Agora, o que eu vou fazer para resolver isso, para conseguir aquilo? Ponto. Isso mesmo. É sobre isso. Tem um amigo meu que nós estávamos conversando e ele falou, eu não tô treinando, não tô indo pra academia, porque não tem um horário no CrossFit na hora do almoço. Aí eu falei pra ele, você mora do lado de uma academia 24 horas. Você tá arrumando desculpa pra não treinar, ou você vai se decidir hoje, começar hoje a treinar? Porque o que ele tava fazendo era desculpa, não tem esse horário no CrossFit, eu não vou. Mas você precisa se exercitar, você precisa treinar, você precisa chegar no seu máximo, no seu melhor. Então você começa hoje no que você tem, no pouco que você tem, você começa hoje, para você ir aprimorando, ir melhorando, e aí você chegar onde você precisa chegar. Começa na academia, começa numa performance, começa numa corrida, numa esteira, numa bicicleta, num pouquinho de exercício. Depois que você conseguir encaixar a sua vida para aquilo que você acha que é o melhor, agora eu consigo ir no CrossFit na hora do almoço, gerou essa melhora, aí você começa. Mas aí você já vai estar preparado para viver aquilo. Isso. Você não vai esperar o tempo passar para aí você se preparar, que cai nessa ideia do
da dupla cidadania que você falou. Exato. Você vai esperar o tempo passar, aí chega lá e você fala, agora eu quero tirar a dupla cidadania. Agora você vai ficar mais 2 anos vivendo o processo. É o que eu falo para as pessoas hoje. Hoje as pessoas olham a nossa empresa, mas a nossa empresa, graças a Deus, tem 7 anos no mercado. Eu tenho mais de 10 anos na área da construção civil, já fui jovem aprendiz, já fui estagiário, já trabalhei em grandes consultoras. O pessoal me chamava de pastor, que eu dava treinamento para 60 peões ali, os prestadores de serviço, ensinando os procedimentos, cobrando, corrigindo, e me chamavam de pastor. Só que eu passei pelo processo. Sim. E uma pessoa que sempre acreditava em mim foi meu pai. Ele falava, você vai passar por esse processo e você vai viver o sonho de ter a sua consultora. Você vai ter a sua consultora. E eu acredito muito no que Deus tem preparado para nossa vida. E às vezes passa a oportunidade e aí é Deus ali pegando na sua mão e você não está enxergando aquela oportunidade e está deixando passar. Você está lá no meio do mar, aí você pediu um barco, o barco chegou, você só precisa chegar até ele, para então você subir. Só que você não tem coragem. Não fuja do processo, porque é o processo que vai te levar até o ponto B. Porque o que acontece? Aqui nós estamos com 3 pessoas na mesa, né, independente aqui, é Estrublock, o Cris tem a empresa dele. A gente, com todo respeito às pessoas que incentivam o coach, o que nós estamos falando não é somente palavras, foi exatamente o que nós vivemos. Isso mesmo. Porque eu vou dar um exemplo, Cris. Pro início da Estrublock, não teve ninguém que chegou e falou, vou colocar um investimento em vocês, menino, e vou apostar em vocês. Ninguém vai acreditar quando o cara começa, ninguém acredita no cara. Ninguém acredita. Até os familiares ficam contra. Pra vocês entenderem. O centro de casa não faz milagre. É isso daí, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu iniciei em 2018, eu tinha um Uno. Contei aqui no meio do caminho pro Cris. Um Uno ganhava lá na prefeitura, que era meu estágio, de R$400 por mês. Tinha que fazer outros bicos para agregar a renda para terminar a faculdade. Cris, antes de você fazer, o que você era? Não desmerecendo, mas qual era a sua profissão? Cara, eu comecei como... A minha primeira profissão foi vendedor de picolé, né? Olha isso. Eu comecei com 13 anos vender picolé, porque eu precisava de uma grana, a mãe não podia me dar, né? E aí comecei a vender picolé. E aí depois disso eu fui trabalhar numa fábrica de móveis, lixar cadeira. Aí fui trabalhar numa fábrica de calçado, limpar. Aí eles pintavam a lateral da sola e daí às vezes sujava a sola embaixo, tinha que limpar com thinner. Depois fui trabalhar no supermercado. Trabalhei em supermercado também, viu? Aí eu peguei férias no supermercado e o cara tava reformando a casa da minha mãe. E daí, nos 30 dias de férias, eu fui ajudar ele para fazer uma grana. E daí acabei até ficando trabalhando com ele, pedi as contas do mercado e comecei como servente de pedreiro com ele. Aí trabalhei 5 anos ali. Nós construíamos a casa para outras pessoas, mas só prestação de mão de obra, né? Sim. Prestação de serviço. Aí fazia algumas casas, reforma daqui, de lá e tal. E depois surgiu a oportunidade de eu começar a colocar cerâmica. Então, fiquei 5 anos ali metendo a mão na massa, comecei como servente, virei pedreiro e tal. 5 anos ali, depois fui para ceramista. Fiquei mais ou menos uns 10 anos trabalhando em ceramista, colocando cerâmica e tal. E aí foi aonde que eu entendi que Deus, ele muitas vezes nos coloca em sofrimento, né? Para fazer nós sair do fluxo, né? Então começou a me dar muita dor nas costas. E chegou um determinado momento que eu estava tomando 4 medicamentos a cada 2 horas. De tanta dor nas costas que eu tinha. Eu falei, não, chega, alguma coisa está errada. E aí fui no médico, o médico falou, ou você para de colocar cerâmica, porque tu fica muito abaixado, ou teu futuro é cadeira de roda. Aí eu comecei a achar uma alternativa. Você tomou um choque. Tomei um choque. Até então era eu e um guri que me ajudava. Só que ele manjava já, né? Eu pensei, eu vou começar a colocar a cerâmica e tal, e eu vou ficar auxiliando ele. E aí começou a dar certo, e começou a render. Aí eu peguei uma outra pessoa para auxiliar ele. E eu ficava auxiliando os dois ali. E eu comecei a tirar a mesma coisa com eles dois e eu não precisava mais meter a mão na massa. E daí eu pensei, e se eu pegar outro?
Aí peguei o outro, comecei a ganhar mais. Você montou uma empreiteira de revestimentos. Um empreiteiro de investimento. Cheguei a ter 12 funcionários colocando cerâmica para mim. Agora presta atenção, só para aproveitar o gancho. E se você parasse lá no azulejista até dor. hoje? Nada contra. Ia É parar uma na dor. profissão, é uma profissão digna. Você ia parar na dor, você ia sofrer. Você imaginaria que você ia estar falando hoje de Selic? Você imaginaria que você ia estar falando de estudo de viabilidade? Você imaginaria que você ia colocar um imóvel à construção? Tudo tem um propósito, né, cara? Não foi tudo à toa. É isso que eu quero chegar. Por exemplo, se você quer estar lá no ponto B, mas você não está no ponto B. Tu sabe por que tu não está no ponto B ainda? Porque você não se tornou a pessoa ainda capacitada para acessar o ponto B. Ponto. Sim. Então, depois que virou essa chave aqui para mim, cara, eu quero faturar, sei lá, 20 milhões por ano, mas não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Porque eu não me tornei uma pessoa capacitada a faturar 20 milhões por ano. Eu não sei construir para vender. Óbvio que tu não sabe, tu nunca fez. Então, tu tem que se capacitar para daí começar. Para daí se tornar aquela pessoa, entendeu? Então, é sobre isso. Então, esses processos que eu vejo, que para mim é Deus que coloca na vida do cara, é muito para nós sair do fluxo, né? Sair da caixa, porque se não tivesse me dado esse problema nas costas, eu nunca tinha parado. Né? Eu estava no fluxo ali. Sabe o rato correndo naquela rodinha lá? Sim. Eu tava ali, de repente quebrou minha perna. Sim. Eu não podia mais correr ali, eu tive que parar. Aí eu vi o mundo à minha volta. Cara, não tem só essa rodinha, tem outras coisas por aqui. Que foi quando eu comecei a buscar conhecimento. Só que aí você... um olhar de cima do processo que você tava passando. Deus te deu sabedoria e coragem de você correr atrás e mudar o jogo, né? Inverter o jogo. Porque tem gente que ainda insiste com uma perna só. Mas aí, isso aí, cara. Não é, eu tô falando isso é verdade. Como exemplo sua profissão. Várias, não. É geral. Por exemplo, estamos falando aqui, né? Por exemplo, tem aquele cara que tá... Eu conheço pessoas que estão com esse problema nas costas e continuam. E aí eu te pergunto, por que esse cara continua? Por que eu mudei e o cara não mudou? Vale lembrar que a gente não tá falando que a pessoa não vai sentir dor no processo. Porque o processo é árduo. É árduo. Pra você ter uma ideia, falando de processo. Eu fui um cara que, dentro da minha turma na faculdade, pra você ter uma ideia... Eu tava passando por um processo, que era Deus me preparando. Uhum. E eu entendia isso, eu enxergava isso. Eu era dono de uma academia junto com o meu irmão. Era pesado, eu acompanhava você. Nós não éramos sócios, mas eu acompanhava já ele nisso daí. Eu era dono de uma academia, com meus 19, 20 anos, eu e meu irmão abrimos uma academia, do zero a nada, do zero, praticamente, a gente abriu a academia, fomos lá com 19 anos, abrimos com a cara e com a coragem, aprendemos, nós falimos essa academia, com 21, 22 anos. E aí eu passei pelo processo que eu precisava passar. Passei pelo vale. Pelo vale, mas eu entendia que Deus estava me lapidando. Então foi um processo onde eu estava, mesmo com a academia, eu fazia Uber, trabalhava como corretor, pra você ter uma ideia. Aí fechei a academia, porque não fazia mais sentido. Aí foquei na área da construção civil, que eu tinha trancado minha faculdade, que na época tinha ficado muito cara, e aí meu pai falou, vamos trancar até as coisas melhorarem. E aí, teve todo o processo da gente fechamos a academia, aí eu, não satisfeito, comecei a fazer entrevista, um monte de entrevista, passei numa entrevista. Uhum. E aí eu passei pelo Vale, porque a entrevista era longe, e aí na vaga, eu lembro que o engenheiro falou, você passou na entrevista, porque eu passei por um processo, olha só como é que é a coisa, passei por um processo de entrevista, onde na entrevista eu falei, eu já tinha trabalhado como desenhista, eu não quero trabalhar, era uma escolha que eu tinha feito, eu não quero trabalhar em escritório, eu preciso trabalhar na obra. E eu vou te falar um negócio, posso complementar? Não esquece de onde você parou, hein? Tá boa a informação. Eu lembro que na época ele tinha academia, eu conheci ele lá na academia. Lá em cima, ele tava, cheio de DP por conta que tava casando, tendo filho. Você falou bem assim pra mim, não sei se você vai lembrar, eu falei pro Cris isso hoje. Você falou, mas eu acho que eu vou parar. Acho que eu não vou dar segmento, não.
E na época eu falei bem assim pra você, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro muito Lembro. bem. Não para não, volta. Eu falei, volta, porque eu queria estar no seu lugar. E que sentido? Na época o mercado tava ruim, a construção civil. Eu tava também em período de graduação, não tava conseguindo estágio. E ele com o estágio na mão, querendo desistir. Mas não, o estágio foi depois. Eu tinha academia. Não foi naquela época? Não. Eu tinha academia e não tinha estágio. Mas eu lembro que eu falei pra você não parar. Aí a gente se conheceu na academia e ele falou, ó, eu falei, vou trancar minha faculdade, porque tá muito caro e tal, não tá dando, não tô Mas eu conseguindo. lembro que você não parou. Aí parei. Aí beleza. Aí eu fechei a academia, falimos. Eu tinha cheque na rua, com nome sujo, eu não tinha cartão de crédito, não tinha um conto. Eu tinha um filho que tinha acabado de nascer, meu filho nasceu em 2018, isso foi em 2018. Isso tem apenas 7 anos, 2018. E aí meu filho tinha acabado de nascer, aí eu consegui essa vaga na consultora porque eu participei de uma entrevista que eu falei que eu não queria ser na área de orçamentista, que ia trabalhar no escritório, que eu queria obra. Uhum. Fui pra obra. Aí nessa vaga eu não passei. Por isso que eu tô falando assim, o processo ele dói. Eu não passei, fui numa outra entrevista, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui nessa entrevista, era uma entrevista de telemarketing, e aí eu falei, não, eu não quero essa vaga. E eu tinha passado por um processo e eles não falavam o que era. E aí, no meio da entrevista, eu falei, ó, tô indo embora, eu não quero isso pra mim. Eu quero trabalhar na minha área. Fui embora. No meio do trem, cheguei no final, o engenheiro me ligou. Silas, eu quero que... eu peguei o seu contato aqui com fulano de tal, e ele me indicou você. A entrevista que eu fui, o engenheiro não me contratou, contratou outro cara, parceiro orçamentista, mas ele me indicou pra obra. Então, quando eu entrei na empresa, na consultora, todo mundo achava que eu era amigo ou familiar de alguém. Porque eu entrei por indicação. Tinha algum padrinho ali dentro. Quem é o seu padrinho aqui? Todo mundo tinha padrinho. Meu padrinho era Deus. Então, às vezes, você tá passando pelo processo e você não identifica e não entende o que Deus está trabalhando. E, de fato, a gente não entende. Esses momentos você tem que analisar. Porque foi um momento que eu tive que... Eu não tinha crédito, eu não tinha dinheiro. Meu pai que me ajudava. Eu comprei um carro a gás na época, que eu lembro que meu pai me ajudou a comprar. Foi R$7.000 que eu paguei nesse carro. Era um Santana. Eu tinha meu Santana. E eu colocava... Era gás, eu colocava R$19 para encher o gás dele, que dava a semana. Então eu trabalhava. Da minha turma, pra você ter uma ideia, eu fui certeza disso. Eu fui o cara que mais teve DP. 17 matérias eu fiz em um semestre. Quando eu fiquei sabendo... É engraçado, porque é o seguinte. Hoje a gente teve o privilégio de trazer alguns pessoal da faculdade para trabalhar com a gente, professores, né? Aí teve um dia que a gente compartilhou um escritório lá junto. Aí entrou eu e o Silas aqui. Rapaz, o Gilson. O Gilson, professor. Olhou pro Silas. O que você tá fazendo aqui, cara? Você já cumpriu suas DP? Ele era o cara que eu mais fiz DP. Paguei tudo, tô em dia. Pra você ter noção, ele era o cara que eu mais tive DP. O nosso primeiro escritório, a gente tinha um sonho de ter um escritório, Daniel. Agora vocês me explicam o que é DP. DP é dependência de matéria. Então eu tinha... eu reprovei 17 reprovações. Entendi. Então, eu tinha um filho, eu tinha que trabalhar, estudar e cuidar da minha família. E às vezes eu não tinha dinheiro nem para fazer mercado, Cris. Eu ligava pro meu pai, me ajuda, manda aí uns R$500 para eu fazer pelo menos a compra. Essa semana eu tava conversando com meu pai, ele falou, filho, quem vê você hoje com a sua empresa, indo, viajando, nem imagina o processo que você passou. Mas eu passei o processo junto com você e eu sei o quanto que isso foi doloroso. E olha o seu processo pessoal que você falou, hein? Teve um profissional que a gente trilhou junto. Aí teve um profissional que nós trilhamos. A vida é um processo, cara. Eu e o Daniel já ficamos na sarjeta. A vida é só processo. Na sarjeta, sem obra, sem ter o que fazer. Perdemos todos os contratos. Sentamos na sarjeta. O que nós vamos fazer agora? Olhou pra cara do outro quieto. O que nós vamos fazer agora? Olhamos pra ele, vamos. Vamos embora que já tá acabando o dia, amanhã é um novo dia. Aí fomos embora no outro dia. E aí, Gênio, o que nós vamos fazer? Vamos ver. Não, vem pra cá, vamos conversar. Eu falei, e se a gente ligar pros clientes? Do nada eu tive uma ideia. Foi de repente. Foi Deus. Que esse cliente, pra você ter noção, esse cliente tá com a gente até hoje. Acabamos de fechar outro contrato. Vamos fechar outro contrato com ele. Falta assinar. A cada 1 ano, 2 anos, a gente fecha contrato com ele.
Esse cliente, eu liguei para ele, eu falei, então, eu te mandei um orçamento na pandemia, que eu lembro o dia do orçamento, eu lembro como eu fiz o orçamento. Te mandei um orçamento na pandemia e eu queria ver se você não quer reativar esse orçamento. E aí entra no que você falou. Deus, ele te coloca na dor ali para você sair da roda e entender o processo. Nós estávamos com uma obra, confortáveis. Tava confortável. Tava tranquilo, Tava até tranquilo. então. Aí Deus tirou a gente daquela obra. A gente fechou aquela obra. Fechamos aquela obra, parou. Aí nós pegamos um outro contrato. E aquela obra bancou a gente 6 meses. Pra você ter uma ideia. O fechamento daquela obra bancou a gente 6 meses. Porque Até a gente fez um acordo de voltar fechamento. novos contratos, E pegamos outra obra. reativar. Então, nós ganhávamos, sei lá, R$1.000, passamos a ganhar R$2.000. Porque a gente agora, Deus tinha mostrado, tirou a gente do conforto para mostrar uma solução. Pra você ter uma noção, na mesma semana que eu liguei para essa cliente, a gente fechou o contrato. Eu liguei para ela na quarta, quinta-feira, no sábado, eu lembro que foi no final de semana. Não, foi no dia seguinte, não foi? Não, foi no final de semana. Foi? No final de semana eu tava lá, eu levei meu filho para passear, deixei meu filho em casa, fui lá fazer reunião, fechamos o contrato. Então, assim, o processo, ele pode ser doloroso. É que a gente falou do processo, da dor, e às vezes a pessoa fala, então eu tenho que sair daqui, eu tenho que desistir. Tá doendo. Tá doendo. Não. Tem que entender o contexto, né? Tem que entender o contexto. Boa tua colocação. Porque às vezes vai ser doloroso. Porque para você foi doloroso, para nós fomos doloroso. A gente passou por esse processo. Processo onde, às vezes, você não tinha nada e tinha que criar alguma coisa. É encontrar uma solução. Uma solução. Então, Isso mesmo. Encontrar uma solução dentro da sua dor. É isso. Não desistir. Eu gosto de falar muito. Desistir não é uma opção. Por exemplo, eu estava trabalhando. Aí comecei a sentir dor. Do que vem a dor? Do trabalho. Eu vou parar de trabalhar? Não. Vou encontrar uma solução que eu consiga trabalhar sem sentir dor. Sim. E sempre melhorar do estágio que você tá, né? É sobre isso. Entra a mudança de rota, que é o que a gente fala muito. O que nós... Pode falar. Não, pode falar. O que nós usamos como estratégia? Também isso. Eu e o Daniel vimos numa situação que nós éramos consultores, só consultor, e graças a Deus a nossa empresa sempre rodou bem, com honestidade, com transparência, com qualidade de serviço, entrega. Mas a gente chegou num cenário que a gente falou, ou a gente vai construir e trabalhar 10 vezes mais para a gente conseguir chegar num objetivo, ou a gente olha com um olhar de estratégia, com inteligência, e muda, vira a chave. Virou a chave, aí a gente começou a construir para vender. Olhar com outros olhos, né? Foi quando construir para vender nos trouxe hoje previsibilidade e trouxe hoje segurança e geração de patrimônio. Ainda ontem o Daniel estava negociando uma casa nossa. Uma casa nossa de 1,5 milhão. No caso, pararam de construir para cliente e começaram a construir para vender. Isso. Nós temos ainda o cliente, o consumidor final, vamos falar assim, e somos muito gratos. Sem eles, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Só que a gente está mirando agora em trabalhar com eles. Não entendeu? para eles. Não para eles. Foi uma estratégia que a gente usou na nossa dor. Eu não quero acabou por aqui, porque tem muito cliente potencial que nos contrata. Mas, cara, isso aí colocou muito bom, porque às vezes para você, às vezes não, né? Para você entrar no mercado imobiliário, você tem que dar mais para o investidor. E muitas vezes é só você pegar uma obra por administração e deixar todo o lucro para ele. Sim. Mas dessa forma você consegue entrar no mercado. Legal. Entendeu? E aí aos pouquinhos você vai trazendo uma fatia maior para você, até chegar ao ponto de tipo assim, não, tu recebe isso daqui e o que sobrar é para mim. Legal. Os papéis se invertem, porque antes era o quê? Não, eu recebo 10% e o resto é para o investidor. Lá no final vai ser diferente. Não, isso daqui é para ti e o resto é para mim. Legal. Tanto que Esse é o processo. O nosso primeiro multifamiliar tá vindo junto com o investidor. Nosso primeiro multifamiliar, nós vamos entrar junto com o investidor. Ou seja, nós temos um papel de sociedade dentro de um negócio agora. Ele tinha contratado a nossa empresa como gestora do empreendimento dele. Certo. Agora Entendeu? já subiu um nível e Exato. está entrando como investidor. Obviamente, a gente trazendo o resultado para ele, nós sendo transparente, sendo verdadeiro, nunca escondendo o problema e a verdade dele. Então ele falou, opa,
Detalhe, esse investidor não é nem aqui do Brasil. Ele tem interesse em gerenciar da cidade do país dele, né? E que nós tocamos negócios junto com a empresa que ele abriu aqui. É isso mesmo. Entendeu? Entendi. Então, é uns caminhos, ô Cris, que não é só eu e o Silas, não é só você, muitos aí têm a sua história. Todo mundo tem sua história, independente do que for. É isso mesmo. Né? Todo mundo tem a sua história. Eu costumo dizer, todo mundo tem sua E história. seus monstros. E tem o que para falar, e seus monstros. Todo mundo tem Eu seus costumo monstros. dizer, Desafios, né? a gente falando aqui de empresa, negócios, né? A gente entrou num tema, começamos aí como questão de viabilidade. É que tudo isso que eu acho que a gente está falando influenciou muito no começo da nossa abertura do podcast, que é todo o conhecimento que nós estamos vivendo hoje, a gente colocou em público. E tem muita gente que creio que vai assistir para começar também dentro dessa área. Né? Então, a gente está falando aqui para vocês que não é só sorriso. Teve muitas dores. E faz parte do processo. E fez parte do Viver o processo vai te levar ao seu objetivo. É que nem eu falo, na minha opinião, tem muita gente que pode ter um baita sucesso como trabalhando para uma empresa ou um CLT. Na empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional, cara, tinha o diretor, ele era Diego o nome dele. Eu olhava o cara trabalhando, o cara com postura, equipe, enfim, gerenciando aquele setor. Eu falava, caramba, velho, o cara é embaçado. Sim. E para ele chegar naquele cargo de diretor, é o mesmo processo, Cris, da gente abrindo o nosso negócio aqui. Não é do nada, né? Não é do nada. Na verdade, acontece do nada. Né? O acontecer é do nada, mas teve todo um processo por trás. Tipo, por trás e durante também, porque a gente tem um cliente que fala muito isso. A gente morre de velho, mas a gente morre aprendendo. A gente morre sempre lapidando. E aí, aproveitando para a gente conseguir finalizar o nosso podcast, a gente falou sobre estudo de viabilidade, entender o mercado. Qual seria o próximo passo para a pessoa que vai entrar aí? Ela estudou, ela fez o estudo de viabilidade, de mercado, entendeu, viu como é que funciona, ela traçou a estratégia, certo? E aí, qual que é o próximo passo dela ali? Então, primeiro eu vou dar uma resumida aqui, a pessoa tem que entender que ela não tem que sair comprando terreno, né? Tem que buscar conhecimento. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento. O segundo passo é buscar conhecimento com quem já trilhou o caminho. Legal. Aí, depois disso, você vai entender o que essa pessoa faz. E o que eu faço hoje, então? Né? A primeira coisa que eu faço é buscar entender aonde que tem demanda. Primeiro passo é fazer um estudo de mercado. E no estudo de mercado eu entendo aonde tem demanda, aonde está sendo vendido imóveis, quais são as regiões. Aí eu entendo quais são as regiões que estão vendendo imóveis. Sim. Depois que eu entendi quais as regiões que vendem imóveis, eu entendo quais são os imóveis que estão sendo vendidos naquela região. No detalhe. É casa 2 pavimentos, 1 pavimento, é casa térrea. Vou mapeando qual é o preço de venda, quantos quartos, isso aí. Área de lazer, enfim. Aí depois eu faço uma análise de viabilidade. Beleza. Porque não são todas... É viável isso, sim ou não? Isso aí, porque não são todas as casas que estão sendo vendidas que dão retorno ou que dão um bom retorno. Sim. Então, eu fiz um estudo de mercado recente até, que uma casa de 90 metros quadrados dava 15% de retorno e vendia durante a construção. Uma de 137 metros quadrados dava 26% de retorno e demorava de 8 a 12 meses para vender depois de pronta. E uma outra casa dava 29% de retorno, 70 metros quadrados e vendia em 2 meses depois de concluída, 2 a 3 meses. Tá vendo que todas vendem? Mas dessas que vendem, qual vende mais rápido e qual tem maior rentabilidade? Então, o primeiro passo eu entendi o que vende, aonde vende, e depois do que vende, qual o retorno de cada projeto desse? Para mim, escolher o que me traz maior rentabilidade. Depois que eu entendi isso, o que me traz maior rentabilidade, e junto disso eu entendo o custo daquela construção, né? Tempo de venda, lucro e tudo mais, o próximo passo agora é desenvolver uma estratégia de alavancagem.
Como que eu vou viabilizar esse empreendimento utilizando pouco ou nada do meu dinheiro? Eu posso construir utilizando só o meu dinheiro? Posso. Mas eu vou estar dividindo o risco comigo mesmo. Exato. Não estou dividindo o risco com outra pessoa. Exato. Aí as pessoas pensam o seguinte, eu não vou eu não vou construir com o investidor porque vai ficar meio ruim aqui, vai que não dá tudo certo e tal, como tem que ser. Igual eu falei, se o investidor é maduro, ele vai saber que não vai acontecer conforme a planilha. Tem o risco do negócio, entendeu? Mas, cara, você vai estar dividindo o risco com o investidor. E ele aceitando o risco, ele entra contigo. E se não der tudo aquilo, está tudo certo, porque ele está consciente dos riscos. Né? E outra possibilidade é você estar dividindo o risco com o banco. Que esse é o melhor dos mundos que tem. Porque o dinheiro é mais barato do que do investidor e você está dividindo o teu risco com o banco. O banco é a estratégia mais inteligente. O banco está tomando risco com você. Desse risco, que a análise dele é profunda. Então, beleza. Eu vou construir uma casa agora de R$500 mil o custo dela, terreno e construção. Eu tenho esses 500? Tenho. Vou fazer só com o meu dinheiro? Talvez sim, talvez não. Né? Não tenho os 500, só tenho 100 mil, 50 mil. Beleza. Como que eu vou fazer para conseguir? Então, eu tenho só 100 mil. Como que eu vou fazer para conseguir os outros 400? Eu consigo com a minha renda pegar um financiamento no banco? Não, com a minha renda não é o suficiente, tem que juntar a renda de uma outra pessoa. Ou não, eu nem tenho renda para conseguir. Então, vou pegar uma renda de outra pessoa. Não, mas o meu network aqui é mais fácil eu conseguir dinheiro do investidor, sem envolver financiamento. Aí pega... Não, o investidor aqui não tem todo o dinheiro, mas ele tem renda para pegar crédito. Então, eu vou pegar o meu dinheiro, o dinheiro do investidor, mais financiamento. Então, é entender como que eu vou viabilizar. É desenvolver uma estratégia de alavancagem. Depois que você desenvolveu isso e já deixou claro quanto que vai ficar para o investidor, quanto você vai pagar para o banco, quanto vai sobrar para você, entendido isso, aí eu começo a olhar terreno. Porque... Agora vem o terreno. Agora vem o terreno. Aí já está tudo... Depois de encerramento legal. Já tá tudo certo com o investidor, né? Ele vai, suponhamos aqui então um exemplo hipotético, eu vou colocar 100 mil, o investidor vai colocar mais 100 e mais renda para pegar financiamento para construir o restante. Eu vou ficar com uma rentabilidade, investidor outro e outra parte vai para o banco. Beleza. Aí agora eu vou negociar o terreno. Porque eu já tenho alguns terrenos em vista, né, que é bom para aquele projeto que eu vou fazer. E agora eu vou negociar o terreno. Sim. E aí tem vários cuidados que eu tenho que estar tomando na hora de adquirir o terreno. Né? Tem que ver se ele tem escritura, se está de fato o nome daquela pessoa, porque talvez está no nome de outro, se não está em inventário. Se eu vou fazer uma casa térrea, por exemplo, interessante é um terreno plano. Então, tem uma análise de qual o melhor terreno para comprar. Sim. Aí, depois disso, é fazer a compra do terreno, a elaboração do projeto, conforme o estudo, aprova o projeto, aí faz o financiamento, aí contrata a mão de obra. Tem alguns cuidados na contratação de mão de obra, que é, por exemplo, pagar por medição, não pagar por diária, não contratar na CLT, enfim, você vai ter uma contratação de mão de obra eficiente que faça... Nesse assunto, a gente não terminou. Não, aqui dá mais, só de mão de obra dá mais um podcast, né? Então, vou dar uma resumida aqui. Se vocês quiserem um podcast sobre isso, deixa nos comentários aí. É isso mesmo. Gostei. Mas aí, olha só. Aí, beleza, contratou a mão de obra, aí tem toda a parte burocrática e tributação, que tem que tomar cuidado também aqui, nessa fase aqui de construção. Então, o INSS tem que pagar durante a obra, o imposto de venda tem que pagar de forma correta, senão tu recebe 33% de multa da Receita Federal, recebe de multa, mais juros e tudo mais. Então, alinhar isso daí. Alinhou isso daí, monta uma estratégia de marketing e vendas ali, que pode ser com corretor, marketing digital e tal, e aí faz a venda e divide o lucro e parte pro próximo. Você falando disso, para encerrar, então se você que está iniciando e você fez um estudo de viabilidade, você estudou o mercado, viu a demanda, fez um estudo de viabilidade financeira, você entendeu o público, você entendeu o que pode entregar, os pontos positivos e negativos, você vai passar a ter um projeto que você vai construir porque você já vendeu. Por que eu falo isso? Porque um projeto muito bem feito, ele vende na planta. E você
é prova viva disso, que você vende várias casas na planta. Sim. Porque o cenário hoje em dia também mudou. As pessoas entenderam de que comprar na planta é um investimento. Isso vendendo casa na planta com uma taxa Selic de 15%. Pois é, de 15%. Aí é outro cenário que é a outra ideia que a gente entrou aqui. Então, assim, se você fizer o básico bem feito, você passa a construir porque a obra já vendeu. Exato. Porque tem pessoas que vendem na planta. E aí, se você não tem investidor, que foi o caso que você falou, você não tem crédito, você não tem dinheiro, mas se você tem acesso e conexões a pessoas certas, elas vão te fazer chegar no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque você vai pegar ali um arquiteto, fazer um bom estudo, você vai pegar ali um bom engenheiro, onde vai te passar um estudo de viabilidade financeira para entender o quanto que custa aquele projeto, você vai ter um custo global daquela obra, você vai entender sobre taxas que o engenheiro vai te conseguir te passar e o contador. Você pegou todos esses profissionais, que é o que a gente falou, fez o estudo bem feito, você tem aquele projeto, aí você escolheu o terreno dentro daquilo que você quer construir, dentro do alvo que você estudou, da localização, tudo mais, aí você consegue vender na planta. E aí, com o dinheiro que você vender na planta, você viabiliza a obra. E recentemente nós fizemos isso. Nós fizemos um projeto, nós aprovamos o projeto junto ao condomínio, aprovamos o projeto junto à prefeitura, e aí a gente passou a vender a casa. Antes de iniciar, vendemos, e aí a própria venda vai financiar essa casa. Eu já fiz isso que 6 unidades, né? 6 unidades foi um projeto, teve outros projetos também de 2 unidades e tal, mas enfim. Fizemos 6 unidades que a venda de 4 unidades bancou o terreno toda a construção. Pois é. Tive que puxar nada do bolso para construir, entendeu? Você usou só a inteligência ali e a expertise do mercado. A pergunta que eu ia fazer aqui, no encerramento aí, creio que pra gente deixar a galera animada para fazer mais conteúdos. Se quiser mais conteúdos, tem vários outros conteúdos. Muitos temas. A gente falou aqui de estudar o mercado, estudar o cenário. Carreira. Você entender as pessoas, mas tem muitos assuntos durante a obra, o que fazer, quais estratégias, como treinar, como cuidar, como gerenciar. Isso. E assim, para resumir sobre a pessoa tomar o primeiro passo, ô Cris, quantos habitantes tem na cidade onde você aplica seu produto? 23 mil habitantes. Então, ou seja, você não precisa estar numa cidade grande, numa capital. Você precisa aplicar o produto certo no lugar certo. É isso que eu quero passar. Certo. Eu quis encerrar dessa maneira porque acho que é o resumo do que a gente tá falando. Eu acho que o nosso podcast aqui resumiu em comece hoje com as pessoas certas, estuda o mercado, que você vai conseguir. Busque conhecimento. Hoje o acesso à informação ele é muito fácil. Ele tá aí. Todo mundo hoje tem um smartphone aí para facilmente buscar um Google, ou até mesmo hoje nós temos a inteligência artificial que nos ajuda aí. E aí você vai buscar as pessoas que já passaram do ponto A para o ponto B, que aí, hoje, graças a Deus, nós temos diversos mentores. O Cris também é um dos mentores aí que está ensinando e fazendo com que as pessoas cheguem no propósito que ela precisa chegar, no alvo que ela precisa chegar. Então, procure pessoas qualificadas para te ajudar a passar pelo processo. Volto a falar, aprenda com o erro dos outros, não aprenda com o seu... Não queira errar. Se alguém já errou, se já passou pelo processo, você pode muito facilmente entender que você não precisa passar por isso, porque já tem alguém que passou. E esse alguém que passou, ele vai te ensinar. Que era um dos pontos também que a gente deixa para um próximo podcast, os erros que nós cometemos, né? Que temos... Nós estamos aqui, nós somos falhos e estamos sujeitos a errar também. Então você vai passar pelo processo, você também está sujeito a errar. Mas erre menos com as pessoas qualificadas. É isso. É isso aí. Obrigado pelo podcast. Até o próximo. Valeu. Valeu. Obrigado aí.